A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de culto nesse domingo. Domingo de louvor e adoração ao Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 15. Amém, meus irmãos? Salmo de número 15. A partir do verso 1, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Amém, meus irmãos. Eu quero iniciar esse culto hoje com esse verso 1 aqui, irmãos, que traz duas perguntas que são tão importantes para nós. Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? São as perguntas que Davi faz aqui neste salmo, irmãos. E Davi responde durante o salmo, não é? O salmo que nós lemos. E nós precisamos muito meditar nessas palavras. Porque quem pode estar no santuário do Senhor? Quem pode ter acesso? Quem pode ter acesso ao monte do Senhor? Ou seja, quem pode estar na presença do Senhor? Davi diz: quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Esse é aquele que tem um coração cheio de verdade, da verdade do Senhor, irmãos. Precisamos aprender, então, na palavra do Senhor, como deve ser esse nosso caminhar na presença do Senhor. Faça essa pergunta para você agora. Avalie o teu coração, peça ao Espírito Santo para falar contigo. Irmãos, sempre, com certeza, sempre temos algo a transformar, a mudar. Sempre, irmãos. Cada um de nós. Perfeito? Perfeito só o nosso Senhor Jesus. Nós somos imperfeitos e precisamos da ajuda do Senhor. E o primeiro passo, e o passo mais importante para o nosso conserto, é reconhecer aquilo que está errado, aquilo que está quebrado, aquilo que necessita ser consertado. Este é o passo mais importante para que haja mudança, transformação em nossas vidas. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Confessar é reconhecer, deixar é decidir. E aí o Senhor opera. Que o Senhor fale ao teu coração nesta noite. Que a palavra do Senhor fale ao teu coração. Vamos orar nesse início de culto. Feche teus olhos, ore junto comigo. Comece já a colocar diante do Senhor o teu coração, tuas petições. Coloque diante do Senhor e ore junto comigo, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença em oração, clamando ao Senhor, para que nesta noite, durante esse tempo aqui de culto, de louvor e adoração, o Senhor fale ao nosso coração. Meu Senhor, como sua palavra diz, aquele que ouvir a tua voz nesta noite, que não endureça o coração, mas que possa oferecer ao Senhor um coração contrito, compungido, um espírito quebrantado em tua presença. Para que o Senhor opere e realize mudança nas nossas vidas, Pai Santo.
Então, Senhor, estenda a tua mão em direção ao teu povo, cada um que está em seu lar. Estenda a tua mão e abençoe o teu povo. Abençoe esta noite, esta reunião que teremos aqui através deste vídeo, meu Senhor. Que a tua bênção alcance cada um dos irmãos. Que a tua palavra fale o nosso coração. Que a nossa oração chegue às tuas narinas como um aroma suave. Que o nosso louvor, a nossa adoração seja aceitável, agradável ao Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, pedimos, toma a direção deste culto. Espírito Santo, toma a nossa frente. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com o teu povo durante esta noite e recebe a nossa oração, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que o Senhor fale conosco nesta noite. Que a nossa adoração seja aceitável na presença do Senhor. Amém? Então convido você a louvar o nosso Deus nesta hora. Louve com alegria, com gratidão no teu coração e exalte o Senhor, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Porque dele, por ele
olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim, Jesus. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, sobe a encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Oh, quem deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.
mente tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive, pois ele nos ensinou que tudo passará, que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as tuas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Glórias a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo tão precioso que Ele nos dá de louvor e adoração ao seu nome. E, irmãos, antes da gente ter uma palavra de oração, como comentei com os irmãos no nosso último culto, na quarta-feira, nós nos reunimos com a diretoria da igreja e conversamos, irmãos, sobre tudo que tem acontecido, né, em nosso meio, ao nosso redor. Há um planejamento das prefeituras de reabertura gradual do comércio, dos shoppings, né? Enfim, uma reabertura gradual a partir do dia 1º de julho. E nós conversamos, a diretoria da igreja, e nós decidimos aguardar um pouco mais, irmãos. Nós vamos nos reunir novamente, estamos observando como vai ser o desenrolar de tudo. Iremos nos reunir novamente para tomarmos as decisões cabíveis, sempre pensando na segurança de todos, sempre pensando nos nossos irmãos. Existem, irmãos, muitos fatores que precisam ser levados em consideração. Não é simplesmente abrir o templo e marcar o culto. Nós precisamos de protocolos de segurança, precisamos também organizar o templo para estar recebendo os irmãos. Então, eu peço aos irmãos, continuem orando. Vamos ter paciência e ser perseverantes, pois o tempo virá. E é muito melhor nós aguardarmos o tempo certo do que agirmos precipitadamente. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir a direção do Senhor e esperar esta direção. Amém? Nós, como liderança da igreja, nós estamos orando e trabalhando para que o melhor para a igreja seja feito. O melhor segundo a vontade do Senhor. Então, estejam também orando junto conosco. Em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? E agora, eu quero convidar os irmãos a nós orarmos pelas famílias que estão enlutadas, nós orarmos por aquelas pessoas que estão ainda internados nos hospitais, precisando da nossa oração, da nossa intercessão. Vamos, como igreja, guerrear nas regiões celestiais e continuar orando, porque a oração é o caminho para a vitória na presença do Senhor. Então vamos orar nesta hora. Convido você também aí na sua casa a orar junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos neste momento colocar diante de Ti, Senhor, a vida daquelas pessoas, das famílias que estão, meu Senhor, enlutadas pela perda de entes queridos. Meu Deus eterno, que o Senhor console, conforte e fortaleça o coração de todas essas pessoas, dos nossos irmãos que estão sentindo a falta daqueles que se foram. Meu Senhor, somente o Senhor é poderoso para suprir esta falta. E é o que nós te pedimos nesta hora, para que com a tua mão estendida o Senhor possa estar restaurando, renovando, fortalecendo o coração dos irmãos, para que os irmãos possam continuar e serem, Pai, aí, consolados e confortados pelo Senhor. Meu Deus e Pai, oramos também por aqueles que estão internados, lutando aí por suas vidas. Oramos e clamamos a Ti, para que o Senhor estenda a Tua mão, Pai, operando cura, operando restauração, meu Senhor, nos leitos de hospitais, também nos lares, aqueles que estão isolados em suas casas. Que o Senhor restaure, que o Senhor cure, Pai. Nós clamamos a Ti, pois Tu és o Deus que cura todas as doenças. A cura está no Senhor, a cura é o Senhor, por isso clamamos a Ti, Pai. Vai ao encontro de cada uma dessas pessoas.
operando a cura, meu Pai. Pedimos e clamamos ao Senhor neste momento. Meu Deus e Pai, nós oramos, entregando essas vidas a Ti, entregando, Senhor, esta nação ao Senhor, clamando pelo Teu agir nesta nação, clamando, Senhor, para que nós possamos ter a nossa vida retomada, com segurança, com paz em nosso coração, com a certeza de que podemos caminhar, Pai. Meu Deus, pedimos a Tua ajuda, o Teu socorro, o Teu favor. Meu Deus, nós oramos na Tua presença, oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos continuar nesta batalha de oração, irmãos. A oração é a chave da vitória. E agora vamos ter mais um momento de oração, o nosso momento de oração em família, como temos feito. Nós vamos ter agora também o nosso momento de oração em família. Então reúna a sua família, esteja aí orando, continue também orando por aquelas famílias. Nós estamos orando a cada semana por 2 famílias. Continue nesta oração, irmãos. Cada semana você vai orar por 2 famílias da igreja. Nós vamos assim até a volta do Senhor, em nome de Jesus. E também estamos firmes na nossa corrente de oração. Irmãos, 24 horas orando. Esteja aí firme, ore no seu horário. Em nome de Jesus, amém, irmãos? E vamos alcançar vitórias, eu creio. E agora vamos orar então em família. Oremos ao Senhor.
Amém, meus irmãos. Foi bom ter esse tempo de oração, também esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Que tempo precioso que o Senhor prepara para nós, não é verdade, irmãos? Que agora nós vamos também ouvir a palavra do Senhor, que também é um momento precioso que o Senhor prepara para nós. Que o Senhor possa falar o nosso coração, que o Senhor possa falar o meu coração e também o seu coração, meu irmão. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler o capítulo 13 e vamos ler a partir do versículo 11. Romanos 13, a partir do verso 11, irmãos. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois, nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Amém, irmãos. Aqui até o verso 14. E eu convido os irmãos a termos mais uma palavra de oração. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos, ore junto comigo, irmão, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos diante da Tua presença, Senhor. E nós Te adoramos, nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome. E agora queremos ouvir a Tua voz, através da Sua palavra. Eu Te peço, meu Senhor, aquieta o meu coração e dá-me, Senhor, o discernimento para ouvir e entender a Sua voz. Espírito Santo, ilumina a minha mente e usa-me nesta hora para falar o coração do Teu povo, de cada um que irá escutar esta mensagem. Fala conosco, Senhor. Fala a Sua palavra e que seja uma palavra de transformação, de renovação, Senhor. Que haja mudança, Pai. Que haja mudança, que haja libertação, que haja crescimento, Senhor, na Tua presença. Então fala conosco, Senhor. Toma a direção deste tempo, Espírito Santo, e usa-me e fala ao nosso coração. Assim eu oro. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Irmãos, nós vamos falar mais um pouco acerca desse texto. Nós, no último culto em que eu trouxe a palavra para os irmãos, nós falamos desse texto de Romanos 13 e o Senhor conduziu aquela mensagem. E hoje eu gostaria de dar continuidade para estar também falando de um outro assunto, irmãos. Um assunto que não foi possível tratar naquele momento, não é? E hoje eu gostaria então de falar um pouco com os irmãos mais acerca desse texto. Nós falamos no último momento em que falamos desse texto, falamos que nós estamos vivendo os últimos tempos, não é? Irmãos, e esses últimos tempos foram inaugurados com a vinda do nosso Senhor. Portanto, já temos aí quase 2000 anos que estamos dentro destes últimos tempos, irmãos. E Paulo, aqui nesse texto que lemos, Paulo fala que a noite está
quase acabando e logo vem o dia. Né? E essa palavra usada por Paulo aqui no verso 12, né? Essa frase aqui, a noite está quase acabando e logo vem o dia, Paulo está se referindo a dois períodos. Há um período, há um tempo que ele se refere aqui como sendo a noite, que é justamente o período em que o mundo está sobre o domínio, sobre a influência, né, de Satanás. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, né, o Deus deste século cegou o entendimento para as pessoas não crerem. Né? Então, Paulo se refere aqui a esse período em que o Deus desse século estará dominando, estará agindo, operando, né? E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, assim diz a palavra do Senhor, não é? Então, Paulo se refere a esse tempo, e ele está dizendo que esse tempo está quase acabando, e que o dia vem. E quando Paulo se refere ao dia, ele está se referindo justamente ao período milenar em que o Senhor virá para reinar. E então as trevas ficarão para trás. E um novo tempo, uma nova dispensação irá se iniciar com o advento do Senhor Jesus, a sua parousia, que é a sua segunda vinda para reinar aqui neste mundo, irmãos. Então Paulo está dizendo que esse tempo está próximo, mas Paulo escreve essas palavras, irmãos, há quase 2000 anos atrás. Não é verdade? Então, é mais uma razão para nós entendermos que esse tempo está muito perto, muito próximo. O Senhor está às portas, irmãos. E como Paulo nos alerta aqui, nós precisamos despertar. Despertar porque a nossa salvação está próxima, mais próxima agora do que no início, como ele mesmo diz aqui no texto que lemos, irmãos. Então, quando Paulo diz, a noite está quase acabando e o dia está vindo, ele diz, portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Nós falamos um pouco sobre isso, irmãos, né? E hoje eu quero falar um pouquinho mais dentro dessa questão. Então, é deixar de lado, irmãos. Paulo diz que essas obras das trevas aqui são como roupas sujas. É deixar para trás e vestir uma nova roupa. São novas vestes. Nós ouvimos o pastor Raimundo pregar no último culto de quarta-feira. Nós ouvimos ele falar sobre a igreja de Laodiceia, em que o Senhor diz para a igreja de Laodiceia que a igreja de Laodiceia deveria ter novas vestes, vestes brancas, e deveria comprar no Senhor essas vestes brancas para esconder a sua nudez, esconder a vergonha da sua nudez. Irmãos, e assim como o pastor Raimundo mencionou na quarta-feira, sim, a igreja de Laodiceia representa a igreja dos últimos tempos. A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas, às quais o Senhor envia a carta. E assim, irmãos, é a igreja dos últimos tempos, onde o Senhor diz, olha, você precisa trocar suas vestes, e você precisa comprar de mim vestes brancas, para esconder a sua nudez. E se você olhar para esse texto aqui, escrito por Paulo, Paulo diz, né, que a gente deve deixar as obras das trevas para trás, como se fossem roupas sujas, vestir a armadura da luz, né? E no finalzinho aqui, ó, do versículo 14, Paulo diz assim, em vez disso você vai se revestir de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Assim como está lá em Apocalipse 3, na carta à igreja de Laodiceia, a partir do verso 14, né, até o verso 21 lá de Apocalipse 3, assim como João escreve ali, né, dentro da sua visão, Paulo está escrevendo aqui, revistam-se do Senhor Jesus. Lá, compre de mim, né, vestes brancas, vestes novas, para esconder a sua nudez, colírio, ouro
refinado ali pelo fogo, não é? Compre de mim, do Senhor. E aqui Paulo diz, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção para essa parte que Paulo diz, em lugar de você ficar, né, formando na sua mente, né, ou imaginando na sua mente maneiras de satisfazer seus desejos pecaminosos, então se vista de Jesus Cristo. É o que Paulo escreve aqui para os irmãos da igreja de Romanos, irmãos. Né? Então, deixem as roupas velhas para trás, as roupas sujas, vista uma armadura da luz, uma vez que você pertence ao dia. Então, vivamos de que forma? Vivamos com decência à vista de todos, né? Não participem de festas desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Então, Paulo ele está se falando aqui, irmãos, de prática de vida, né? Vida cristã é vida prática, irmãos. Vida cristã é vida prática. E nós precisamos aprender a viver essa vida prática, irmãos, de acordo com a palavra de Deus. Porque nós somos cristãos. Nós recebemos do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo agir do Espírito Santo à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho falado isso com os irmãos diversas vezes, irmãos. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso, irmãos. Nós somos igreja. E a Bíblia fala como é que esta igreja precisa ser, irmãos. O que é que essa igreja precisa ter? Eu quero citar aqui um texto que é muito conhecido dos irmãos, que está lá em Josué, capítulo 24. É um texto que os irmãos adoram esse texto, né? É um texto muito citado, que é o texto que diz assim, pelo menos é a porção do texto, né? Que é muito falada entre nós, que é eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é? Esse é um texto que fala muito ao nosso coração, porque nós temos esse desejo, né, de estarmos servindo ao Senhor e a nossa família junto, a nossa casa também. Então, agora, o que é que esse texto fala? O que é que o contexto imediato, anterior desse texto fala? Vamos ler o verso 14. Josué 24, no verso 14, diz assim, portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Vamos fazer uma associação, irmãos, com o texto que lemos de Romanos 13? Lá Paulo diz o quê? Despertem. Despertem. Aqui Josué está dizendo o quê? Temam o Senhor e sirvam-no. Paulo está dizendo o que lá? Que o dia está chegando, que a noite está passando, né? E o dia está chegando, e que nós devemos deixar de lado, deixar para trás as obras das trevas como roupas sujas. Olha o que Josué está dizendo aqui. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, ou seja, deixa para trás a prática de vida. Paulo está dizendo, deixa para trás as roupas sujas. Né? Josué continua, sirvam somente ao Senhor. O que é que Paulo diz lá? Visto a armadura da luz. Porque nós somos filhos do dia. Nós lemos esse texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós lemos esse texto, né, no nosso último encontro, onde falamos sobre Romanos 13. Então, continuando aqui, verso 15 agora. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou
os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é o contexto desse texto, que é muito citado no meio da igreja, irmãos. Mas o que é que o contexto diz? O contexto diz, a gente pode associar muito claramente ao que lemos lá em Romanos 13. É deixar para trás obras antigas, obras que não pertencem ao Senhor, e passar a praticar novas obras. Obras que são preciosas para o Senhor. Boas obras, as quais o Senhor preparou para que nós andássemos nelas. É o que devemos produzir agora, irmãos. Então, eu e minha casa serviremos ao Senhor quando nós deixarmos para trás as roupas sujas e nos vestirmos de novas roupas para então servirmos ao Senhor. E aí a nossa casa vai ter um bom exemplo para nos seguir. Então a gente precisa realmente, irmãos, hoje, tomar uma decisão. E o tema desta mensagem, eu quero usar esse tema que está aqui. Essa pergunta que Josué faz para o povo. Escolham hoje a quem servirão. Essa é a pergunta que Josué faz ali ao povo e é a pergunta que eu quero também deixar para os irmãos como tema dessa mensagem. Irmãos, depois que Josué fala isso, o povo responde e diz assim: não, Josué, nós vamos deixar esses ídolos para trás. Nós não vamos abandonar o Senhor jamais. Então o povo vem com todo aquele discurso. Aí lá no versículo 23 desse capítulo 24 ainda de Josué, Josué diz assim: pois bem, disse Josué, então lance fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Observe, irmãos. O povo então diz a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos somente a Ele. Mas eu quero chamar a atenção para o verso 23. Porque tem todo um discurso aqui por trás. Depois vocês podem ler o capítulo todo, irmãos. Tá? Porque tem todo um discurso aqui no contexto desses textos que eu estou citando. Né? Josué falou cá em cima, no verso 15. Escolham hoje. Né? No verso 14. Deixa para trás os ídolos. Aí o povo vem com o seu discurso. E aí Josué diz: então, façam. O que Josué está falando aqui no verso 23, irmãos, é o seguinte: então lancem fora. Então façam. Vocês não estão dizendo que vão fazer? Aí Josué está olhando para o povo dizendo: faça então. Se você está dizendo que vai fazer isso, faça. Não fique de palavras, mas de atitudes. Tiago diz que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus, engana a si mesmo. Ele não é um ouvinte operoso em obras. Não é um ouvinte praticante. Ele apenas ouve, mas não pratica. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 7, que o homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. E quando vem a tempestade, ele não é abalado porque ele está fundamentado na rocha. Jesus diz, agora segundo a visão de Lucas, lá no capítulo 6 de Lucas, no final do capítulo 6, Jesus diz que o homem prudente é aquele que ele cava, abre uma vala profunda até procurar uma rocha. E quando ele encontra essa rocha, então ele lança o alicerce da sua casa. Então quando vem a tempestade, a casa está firme, porque está alicerçada na rocha. Meus irmãos. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer uma escolha, uma decisão. Nós precisamos decidir o que vamos fazer. Porque se nós vamos servir, se nós vamos seguir ao Senhor, então temos que seguir ao Senhor. É o que Josué está dizendo para o povo. Pois bem, vocês estão falando que vão, então vamos lá. Vamos seguir o Senhor. Vamos praticar aquilo que o Senhor ordena na sua palavra. Vamos ser cristãos. Vamos fazer a obra de Deus, mas vamos fazer a obra de Deus com integridade.
Integridade, irmãos. O que é integridade, irmãos? A gente precisa entender a diferença entre ser íntegro e entre ser reto. Há uma diferença aí. E a gente também precisa entender o que é caráter e o que é reputação. Vamos entender isso. O Senhor diz que Jó, ele era um homem justo, íntegro e reto. Se Jó era justo, íntegro e reto, então isso quer dizer que íntegro e reto tem uma diferença. Sabe qual é a diferença, irmãos? Retidão é o caminho que você está trilhando em que as pessoas estão vendo. Nós estamos vendo o caminho que você está trilhando. Isso é reto, é retidão. Os olhos físicos conseguem ver. Mas a integridade é o que está lá dentro de nós. E a integridade só quem vê é o Senhor. Da mesma forma, a reputação e o caráter. O caráter está aqui dentro de nós, é o que nós somos lá dentro. Isso é o Senhor quem vê. O nosso caráter é o que a gente faz lá, quando ninguém está vendo. Agora a reputação não. A reputação é o que a gente conquista diante dos homens. E Jesus diz que os fariseus hipócritas, eles faziam longas orações para serem vistos. E Jesus diz que estes já receberam a glória deles. Porque receberam a glória dos homens. Os homens, irmãos, aplaudem a reputação. O Senhor aplaude o caráter. Os homens aplaudem a retidão do caminho. O Senhor aplaude a integridade do coração. Por isso nós temos que trocar as nossas vestes. E agora essas novas vestes é no Senhor. E para ser no Senhor tem um preço. Então, aqueles que acham que podem viver na aparência, enganam-se, porque a aparência aparece para o homem, mas o coração aparece para o Senhor. E aí vem uma frase que fala muito ao meu coração, que eu já disse muitas vezes para alguns irmãos. As suas atitudes, né? O que está lá dentro do teu coração está gritando tanto que o Senhor não consegue escutar o que os seus lábios estão pronunciando. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então o coração grita tão alto que aquilo que os teus lábios falam, que muitas vezes falam dissimuladamente, então o Senhor não consegue escutar, porque o teu coração está falando outra coisa. E nós precisamos avaliar isso com as nossas vidas, irmãos. Porque eu quero usar aqui uma ilustração para entendermos qual é o desejo do Senhor em relação a nós como igreja. Nós somos igreja. Lá em Zacarias, no capítulo 4, o livro do profeta Zacarias, você pode ir lá para o livro de Mateus, e depois que chegar no livro de Mateus, você volta 2 livros. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. E lá no capítulo 4, a partir do verso 2, o Senhor diz assim: o que você vê agora? O anjo perguntou aqui para Zacarias. Zacarias responde: vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha, há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então o anjo me disse:
assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, a visão aqui de Zacarias é de um candelabro. Esse candelabro tem 7 lâmpadas. E cada lâmpada, né, tem os seus tubos com pavios. São 7 tubos com pavios, irmãos. E o anjo diz para Zacarias que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Agora, Apocalipse, capítulo 1, o versículo de número 20, vamos só conferir aqui, versículo 20. Apocalipse 1, 20. Diz assim: este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Então, quem é esse candelabro que aparece ali diante de Zacarias? É a igreja do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor. E se você for lá no livro de Êxodo, ver a descrição do candelabro, você vai ver que o candelabro ele tem 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro, e a haste central. Então, 7 hastes, 7 lâmpadas, cada haste tem o tubo, né? Um tubo para quê? Para que o azeite possa percorrer esse tubo, que é o azeite que vai ser o combustível para que a lâmpada queime, né? Para que a luz acenda, para que o fogo ali queime e aquele candelabro ilumine o tabernáculo, né? Que era ali que ele ficava, para iluminar o tabernáculo, e o sacerdote tinha que manter o candelabro aceso o tempo todo. Meus irmãos, então, esse candelabro tinha 3 hastes de um lado e 3 do outro. Na descrição do candelabro, cada haste tem 3 amêndoas. 3 amêndoas de um lado, né, em um braço, mais 3 amêndoas, mais 3. Então, 9 amêndoas do lado direito, 9 amêndoas do lado esquerdo. As amêndoas dizem respeito a fruto, a frutificação, irmãos. E são 9 de um lado e 9 do outro. São 9 dons do Espírito Santo e são 9 as virtudes do fruto do Espírito. O candelabro é a igreja. Portanto, se o candelabro é a igreja e o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo na palavra de Deus, e esse candelabro precisa ter o azeite percorrendo por ele, fluindo por ele, para que a lâmpada queime, né? E esse candelabro precisa ter 9 frutos de um lado, 9 frutos do outro, irmãos. Então esse candelabro precisa estar cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, para frutificar, para iluminar, para brilhar a luz do Senhor. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo. A Bíblia diz que a candeia não fica debaixo da mesa, mas fica no alto para iluminar a casa toda. Irmãos, e Apocalipse diz que o candelabro é a igreja. E esta igreja, ela precisa ter o fruto do Espírito de um lado e ela precisa ter os dons do Espírito do outro. Os dons do Espírito estão diretamente ligados à manifestação de poder, ao agir do Senhor. Mas o fruto do Espírito está diretamente ligado ao caráter cristão. Há uma vida que ilumina, porque tem o fruto do Espírito, porque manifesta o caráter de Deus. Irmãos, então hoje escolhemos a quem nós iremos servir. Se serviremos aos deuses do Egito, aos deuses dos antepassados, ou se serviremos ao Senhor. Para servir ao Senhor, irmãos, nós precisamos ser como este candelabro, com o dom do Espírito de um lado e com o fruto do Espírito do outro. Agora, quando você estuda ali acerca do candelabro, o sacerdote que precisava manter aquelas lâmpadas acesas, ele tinha 2 ferramentas. Ele tinha uma tesoura e ele tinha uma outra ferramenta que se chama espivitadeira,
A espivitadeira era um instrumento utilizado pelo sacerdote para desobstruir os tubos, os canais que passavam ali por dentro do candelabro. Esses canais, eles estavam ali para que o azeite fluísse por dentro deles até a luz brilhar. Então, o sacerdote usava esse instrumento para desobstruir o candelabro e usava a tesoura para cortar os pavios que já estavam queimados, irmãos. Quando você acende uma vela, ela vai ali queimando, derretendo a cera, e o pavio, né? Aquele pavio, aquela parte preta, ele vai quebrando ali e vai caindo. Então, o sacerdote tinha tesoura para cortar esse pavio queimado. Para quê? Para que a luz brilhasse. Então, o candelabro ilustra a igreja, irmãos. E nós precisamos ter o dom do Espírito. Muitos perseguem isso, mas precisamos ter também o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é caráter cristão. É caráter cristão. Precisamos experimentar novidade de vida. Precisamos experimentar integridade. Precisamos experimentar novas vestes, transformadas pelo Senhor. E este é um grande sinal dos últimos tempos, irmãos. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, lá na sua carta a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, aqui encontrei, Paulo descreve o homem. Seriam amantes de si mesmo e amantes do dinheiro, seriam arrogantes, orgulhosos, zombadores de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratos e profanos, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Como seria o homem então, irmãos? Irmãos, o apóstolo Paulo também diz, aqui na sua carta aos Efésios, Paulo diz assim, irmãos, como que os filhos da luz devem viver. Eu vou ler aqui, irmãos, a partir do versículo de número 21, diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade.
Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Oh, irmãos, precisamos deixar práticas que o Senhor rejeita. De nada adianta viver a aparência, quando lá dentro tem tanta coisa que precisa ser transformada. Escolhemos hoje a quem iremos servir. Escolhemos hoje, irmãos, a quem nós iremos servir. Eu quero ler mais um texto, irmãos. Colossenses capítulo 3. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Colossenses 3, verso 5. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentio, circuncidado, incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Precisamos permitir que o nosso sumo sacerdote use essa espivitadeira para desobstruir os canais, para que o Espírito Santo flua e o caráter cristão brote de dentro de nós e essa luz brilhe de forma poderosa para iluminar. Oh, irmãos, precisamos ser transformados pelo Senhor. Eu quero citar ainda mais um texto que está lá no Evangelho de João. João capítulo 3, versículo 14. O Senhor Jesus diz assim: E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele creia tenha a vida eterna. Jesus faz referência ao texto de Números 21, a partir do verso 4. O povo começou a murmurar de Deus, irmãos. O povo chegou a dizer que eles odiavam o maná, que o maná era muito ruim, que eles preferiam voltar para o Egito do que estar ali onde eles estavam. Então, o Senhor enviou serpentes abrasadoras e muitos morreram. E aí, depois que eles viram aquelas serpentes, aquele sentimento de arrependimento brotou no coração deles. Eles pediram a Moisés para orar por eles. Moisés então orou. E Deus disse a Moisés: construa uma serpente de bronze e coloque numa estaca. E todos aqueles que olharem para a serpente serão livres da morte. Serão curados do veneno daquela serpente. Então Jesus usa esse texto aqui para dizer que um dia ele, Jesus, teria que ser levantado, como ele realmente foi, para que todos que olhassem para ele fossem também curados.
curados do veneno daquela serpente. A gente sabe que o diabo usou aquela serpente no Jardim do Éden, e a serpente traz uma figura, né, também ali de Satanás, também traz esta figura. Meus irmãos, e quando Jesus faz essa comparação, ele está dizendo que ele é a cura para tudo aquilo que Satanás vem lançando. Todo esse veneno que Satanás lança no coração do homem, o veneno do pecado, e tudo que vem como consequência do pecado, se olhar para Jesus, será curado, será restaurado. Então Jesus continua no texto dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Nós somos filhos da luz, irmãos, e andamos no dia, porque temos o Senhor no nosso coração. Então, nesta noite, se você escolhe servir ao Senhor, escolha olhar para Jesus. Mas o olhar para Jesus aqui, irmãos, é poder ter Jesus como exemplo, como alvo, como objetivo, ter Jesus como sendo aquele que nós vamos imitar, ter Jesus como sendo o nosso mestre, o nosso guia, o nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus mentia. Meus irmãos, Jesus traía. Meus irmãos, Jesus caluniava. Meus irmãos, Jesus planejava o mal para as pessoas. Meus irmãos, Jesus dava tapinha no ombro de Pedro, e depois, quando Pedro saía, Jesus falava mal de Pedro. Jesus praticava maledicência. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Jesus está voltando. Quais são as suas vestes? Aquele que foi encontrado na mesa, nas bodas, sem vestes nupciais, ele foi identificado e lançado para fora. Escolhamos hoje a quem nós iremos servir. Olhe para Jesus. Seja transformado pelo Espírito Santo de glória em glória à imagem dele. Deixe ele desobstruir os canais para que o azeite flua. E o caráter, cheio do Espírito Santo, possa brotar. E o teu caminho de retidão seja também um caminho de integridade. Acima de tudo, integridade. Porque você hoje escolhe servir ao Senhor. Convido você a orar. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus e Pai,
Senhor, nós precisamos experimentar mais de Ti, Senhor. Senhor, nós precisamos olhar para Ti e ter todo esse veneno retirado de nós. Precisamos ser purificados pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória, pelo Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, Senhor, corta os pavios queimados. Pedimos a Ti, Senhor, vem desobstruindo, Senhor, para que o Teu Espírito flua em nós. Nós queremos ter, Senhor, o fruto do Espírito em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, deixar as vestes sujas para trás e comprar no Senhor vestes brancas para esconder a vergonha da nossa nudez. Somente o Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo mal, de toda maldade, Senhor. Então estenda a sua mão, Senhor, sobre a Tua igreja. Purifica a Tua igreja de toda maldade, Senhor. Pois a noite está acabando, o dia está chegando, Senhor. O Teu dia está chegando e nós não podemos ficar aqui, Senhor, por causa de pecados. Não podemos ficar aqui, Senhor, por causa de coração obstinado. Não podemos ficar aqui, Senhor, por falta de perdão, por orgulho. Meu Senhor, purifica-nos de toda maldade, Senhor. Pois precisamos estar prontos para a Tua vinda. Meu Senhor, nesta hora, desperta aqueles que estão dormindo. Meu Senhor, é agora a hora de comprar o azeite para a lâmpada. É a hora agora de pagar o preço por esse azeite. Não é quando o Senhor vier, mas é o tempo oportuno, este tempo. Então fala o coração da sua igreja, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, o Senhor repreende, corrige, disciplina aqueles que o Senhor ama. E eu creio, Pai, que nessa noite o Senhor veio para fazer isso. Porque o Senhor nos ama. O Senhor ama a sua igreja. Nós somos Teus filhos. Por isso, Senhor, o Senhor está vindo para nos corrigir, nos exortar neste momento. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, estenda a Tua mão neste momento, Senhor, em direção aos meus irmãos e irmãs que estão orando na Tua presença. Em direção àqueles que estão neste momento dizendo assim: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero corrigir as minhas práticas, o meu caminhar. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero deixar as vestes sujas para trás, Senhor. Eu quero me revestir de Ti, Senhor. Eu quero ter novo caminhar, nova prática de vida, Senhor. Toma essas vidas em Tuas mãos neste momento, Jesus. Aqueles que reconheceram os seus pecados, aqueles que estão arrependidos dos erros que cometeram, Pai. Toma essas vidas em Tuas mãos, Pai. Que aquele que praticava mentira, pratique agora a verdade. Que aquele que dava lugar à ira, agora, Pai, consiga controlar a ira. Que aquele, Pai, que praticava maledicência, que agora, Pai, tenha palavras temperadas com sal nos lábios. Ó, meu Senhor, toma Teu povo em Tuas mãos e opera, meu Senhor, mudança na vida do Teu povo. Ó, meu Senhor, é o que eu Te peço nesta hora, neste momento, nesta oração. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, irmãos. Que a palavra do Senhor continue falando ao seu coração. Que o Senhor revele para nós. Que o Espírito Santo sonde e conheça o nosso coração. E mostre para nós aquilo que desagrada ao Senhor. Que a partir daí, meu irmão, minha irmã, você experimente esse novo caminhar com o Senhor à tua frente.
Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa noite. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Senhor, louvado seja o teu nome por esse tempo diante de ti, da tua palavra. Que o Senhor possa dar ao teu povo uma semana de vitórias, uma semana abençoada na tua presença. Fala ao coração do teu povo, Senhor, e que seja uma semana de mudança, de transformação, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, com cada família aqui representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, queridos. Jesus te abençoe e vamos encerrar louvando ao Senhor. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.